Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, temos a alegria de dizer que estamos apresentando esse programa direto do FIC, Festival Internacional de Cerveja e Cultura em Belo Horizonte. E o assunto de hoje vai ser marketing no setor de cervejas. Para nos ajudar nessa missão, estamos com o Steph Monteiro, do perfil Steph Degusta, que é sommelier, especialista em harmonização e embaixadora da cervejaria Verassi. E também estamos com o Estácio Rodrigues, sommelier e um dos criadores e sócios do ICB, Instituto Cerveja Brasil. Mas antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, eu tenho que fazer aquele pequeno jabazinho natural para quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo de pé, né? Então a gente queria agradecer aos nossos mecenas empresariais, o Viveiro Vandenberg, teve aqui o Herman fazendo palestra pra gente, Cervejaria Narcose, Cerveja da Casa e Cervejaria Ussá. Agora sim, Steph e Estácio, deem um alô pra galera, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, ela já me apresentou, sommelier, embaixadora da cervejaria Verassi e também formada em design e marketing. Estou aqui também para contribuir nesse mercado, não só com conteúdo cervejeiro, mas trazer um pouco da minha carreira profissional no marketing e design antes de virar profissional cervejeira, para contribuir aí com esse conteúdo do mercado que precisa bastante. Acredito que vocês tenham essa noção que marketing é importante para qualquer segmento. Pessoal, boa tarde. Agradeço ao convite do pessoal da Surra de Lúpulo, obviamente o pessoal do FIC e todos que estão aqui assistindo com a gente. Meu nome é Estácio Rodrigues, eu sou a pessoa que fica por trás das coisas do Instituto. Normalmente as pessoas não sabem que eu sou, que eu existo. Só sabem que eu existo quando as coisas começam a acontecer de algum jeito. Dando certo ou dando errado, eu tô ali no meu dia a dia. Eu comecei a carreira de marketing há muitos anos. Ano que vem eu faço 21 anos no mercado cervejeiro. Comecei lá atrás ainda na antiga Skin Cariol. Eu não sei aqui quem se lembra dela. Não sei aqui quem tem gente fazendo assim, né? Já tomaram Skin Cariol, então. Muito bem. Eu comecei lá atrás, sendo gerente de produtos dessas marcas. E comecei conhecendo cervejas artesanais através da Eisenbahn, da Baden e da Devassa, que foram as cervejas que o grupo naquela época adquiriu. E naquela época, eu vou falar isso, era 2004 para 2005, não está muito diferente de hoje, do quanto as pessoas entendem do que são as cervejas artesanais. Eu acho que é por isso que esse papo de hoje, ele deveria não ser um papo só de hoje, mas deveria ser um papo constante das pessoas falarem sobre marketing. A gente, quando acorda, eu sempre brinco com isso. A partir do momento que você acordou e foi trabalhar, fazer alguma coisa, você já está fazendo marketing, nem que seja para se vender, nem que seja para você falar um oi diferente para uma pessoa que está ali na portaria do teu prédio. A gente faz isso todo dia. Eu não sei porque a gente tem tanto medo de falar disso no nosso dia a dia. No fundo, porque é complicado. É bastante complexo falar sobre marketing. Então, talvez as pessoas deixem um pouquinho embaixo do tapete. E é isso que a gente vai tentar hoje, um pouquinho desmistificar e a gente falar um pouco, obviamente, de quão prazeroso é falar sobre marketing e mais ainda, e quão importante a gente falar sobre isso. Perfeito, bem-vindos. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Lineu do marketing. Eu não sei a quem assiste aqui a Grande Família, eu sou o by the book, eu sou o Lineuzinho do marketing, sabe? Tem que seguir o livrinho, e é nessa pegada que a gente vai. Normalmente, a gente grava e conversa bebendo uma cervejinha. Como aqui no FIC parece que não tem cerveja, tem algum problema aqui no palco, a gente tá na água, né? Hoje todo mundo vai na água. Seguir. E se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe nesse bolso. Isso aí.
Ah, não pode apoiar com grana agora. Sem problema, meus amigos. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo, 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria, pira. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Bom, sem mais delongas, então a gente já traz de cara uma pergunta que a gente entende que é quase que entregar o programa inteiro, mas não é entregar o programa inteiro. Quais são as ferramentas do marketing que a gente pode trazer para o conhecimento de todos que estão aqui e a importância de cada uma delas, né? A forma da gente fazer esse podcast aqui é trazer um pouco de luz e profissionalização para o mercado cervejeiro para além da produção de cerveja, né? Produzir cerveja, vocês já sabem, tá todo mundo estudando lúpulo aqui fortemente. Agora a gente precisa aprender também a vender cerveja. Vender cerveja para mais públicos. Vender cerveja para mais pessoas, para mais carteiras. Então, acho que é aí que entra a falar um pouco das ferramentas. Então, Steph, acho que você podia começar aí com a gente, está se complementando na sequência, como vocês preferirem. Bom, ferramentas de marketing são muitas. Eu acho que por isso que acaba assustando muita gente, quando o pessoal começa a conhecer um pouco, fala, nossa, é muita coisa, não sei por onde começar, é algo complexo. São muitas, mas a gente tem que considerar que tem que começar de alguma forma. Sim. E eu vejo que o mercado cervejeiro, falando sobre marketing, ele ainda está ainda dando os primeiros passinhos, tem muito ainda para aprender e para praticar e utilizar para que esse mercado cresça. E eu vejo que a cerveja artesanal, ela não tem que ser olhada só como um produto. A gente não está trabalhando com a venda de um produto. A gente também está trabalhando com venda de serviço e também gerando experiência sensorial. Não é apenas um produto. Principalmente quando a gente fala de cerveja artesanal. Então, considerando todas as ferramentas que a gente tem hoje de marketing, resumindo, eu acho que o que é mais importante trabalhar com ferramenta de marketing é o marketing de produto, óbvio, que a gente está falando de um produto, o marketing de serviço, trabalhar o marketing relacionado ao serviço, como atender, como trazer as pessoas para perto e apresentar esse produto, como envolvê-las, e também o marketing de experiência. Porque cerveja é experiência, principalmente para quem não conhece. Cerveja, para quem nunca ouviu falar sobre cerveja artesanal, para quem nunca provou. Eu falo para muitas pessoas que a cerveja artesanal, por mais que o nosso mercado aí esteja há bastante tempo, a gente tem aí uma evolução bacana, são muitas cervejarias artesanais que já existem no Brasil, que estão aí produzindo, estão crescendo, mas para a grande maioria da população brasileira, a cerveja artesanal é um produto novo. Completamente novo. É como se a gente tivesse acabado de lançar um celular novo que ninguém nunca ouviu falar. Então, alguns têm mais ou menos ideia do que é, mas não têm a noção de como funciona, como é, o que aquilo gera, né? Qual é o valor que aquilo traz. Então, dessas ferramentas, eu acho que as mais importantes é trabalhar aquelas que estão dentro do marketing de experiência e o marketing digital também e o marketing de serviços, porque a gente tem que trabalhar pessoas muito mais do que o produto, porque o produto ele não se vende sozinho. Oferecer um produto, ele vai continuar ali se a pessoa não entende qual é o valor que aquele produto pode oferecer e qual é a experiência que pode oferecer. Não adianta colocá-lo do lado de um outro que já existe no mercado, que todo mundo conhece, se você não atribui valor para aquele produto diante do outro que está ali concorrendo com ele, né? Muito bem. A gente não vai falar mais nada. Não, fala sim, fala sim. Quando a Lud veio falar pra gente falar isso, eu falei, gente de Deus, como que a gente vai falar? A gente pode falar umas 5, 6 horas sobre o assunto? Tem muita coisa pra falar. É um mesa-cast. Dá pra gente ficar falando. Ou gravar, vocês podem ir embora e depois vocês assistem conforme for passando o tempo. Mas é assim, quem gosta de marketing aqui, quem tá na plateia, conhece um senhorzinho que tem 90 anos, que chama-se Philip Kotler. Ele inventou lá atrás o tal do marketing mix, lá no finalzinho da década de 50, comecinho da década de 60, que ele fala sobre o tal dos 4 P's, que hoje em dia já falaram sobre 8, 10, mas eu acho que 4 e mais um outro P é muito importante, eu vou falar rapidinho, eu acho que é o que vale. E de tantos anos, ele continua sendo atual, extremamente atual. E a gente fala de simplesmente 4 coisas. Eu acho que se toda cervejaria, se todo bar, se todo restaurante, se toda escola, se todo empreendimento, cervejeiro ou não, começassem por esses 4, mas esse 5º P, as coisas ficariam mais fáceis. Que na tradução para o inglês ficou produto, preço, praça e promoção. Esses são os 4. Produto não é um produto físico só.
Né? Pode ser um serviço. Sim. Mas para você saber o que você entrega para o teu consumidor, não é aquilo que você quer do produto. E isso é um grande erro. A gente fazer produto pra gente, não pro consumidor. Falamos muito disso ontem. Né? Foi que bom. Então, acho que a primeira coisa é você entender muito o teu produto. E entender o teu produto não é só entender do líquido, quão bom ele é. Porque isso hoje, me desculpa, é o by the book. Todo mundo tem bons produtos. O que eu preciso fazer para ele ser muito bom? Né? Qual a embalagem que tem que ter? Como que eu vou vender? Qual a forma? Qual a cara? Quais são as cores? Porque isso faz com que a grande parte dos consumidores olhem para essa categoria que ainda é muito difícil e se apaixonem ou não. E isso passa por mais umas outras coisas, como preço. E aí vamos distinguir preço de custo. São coisas totalmente diferentes. Sim, aqui a gente fala quanto custa isso, não é quanto custa, é qual o preço disso. O custo é antes, né? O pessoal das finanças aí até pode me ajudar. Mas como que eu custeio esse produto? Quais são os custos fixos, os custos variáveis? Quais são os impostos? Quais são as margens? Quanto que isso realmente vai me dar no final do dia? E engana-se quem está, obviamente, ainda começando a trabalhar no mercado de cervejas, que isso não é importante. Isso é de extrema importância. Mas cerveja artesanal eu cobro caro e as pessoas ainda vão comprar. Não. Hoje em dia, as pessoas que estão no mercado já sabem quanto custa uma lager. Se você colocar lá 20, 25, não vai vender. As pessoas já sabem quanto custa uma lager. As pessoas sabem quanto custa uma IPA. Então, a segunda coisa é você balizar o teu preço, não só com teus custos, mas com concorrência. O terceiro deles é a gente falar de praça, é onde a gente vai vender. E muitas vezes a gente vai vender onde? Onde todo mundo vende. É por isso que o mercado não cresce. A gente precisa cada vez mais abrir mais lugares, abrir um pouco mais o mercado para mais pessoas conhecerem as cervejas artesanais, completando o que a Steph acabou de falar. As pessoas hoje, elas estão um pouquinho mais evoluídas do que estavam na minha época de Skin Cariol. Pouco, porque esse mercado cresceu pouco nos últimos anos. O dinheiro só trocou de mão. O que a gente precisa fazer? Cada vez mais pessoas gostem do produto. Quinto, promoção. Como que eu vou promocionar isso? Promoção, na nossa linguagem, não é rebaixe de preço. É como que eu vou falar sobre esse produto, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre promoção, porque eu acho que é um ponto que a gente vai falar sobre qual é a forma mais fácil da gente promocionar isso. E o quinto P, que todo mundo usa muito hoje, que está no centro de tudo isso, é o cliente, né? A pessoa. Público-alvo. É o público-alvo. Que quem compra, na verdade, são eles. Então a gente deveria fazer todo esse marketing mix, esses 4 P's, em torno dessa pessoa. E essa pessoa está cada vez mais difícil a gente pegar. Lembra da história do bagre ensaboado? Esse é o bagre ensaboado com detergente, graxa, óleo e tudo mais. Está cada dia mais difícil a gente capturar esse consumidor, porque a cada dia ele quer uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, se o seu produto, o teu preço, a tua promoção e o lugar que você vende, eles não evoluírem, o teu produto ficou para trás. Eu queria pegar aqui o que você falou, Steph, e o que o Estácio comentou agora, e eu acho que junta muito bem com coisas que a gente está vendo aqui durante o festival todo, né? Então, se a gente pegar exemplos que vieram ao palco aqui, entender quais são as diretrizes, quais foram as diretrizes que você provocou, né? Por onde eu começo? Sim, é muito difícil começar uma estratégia de marketing. Não é uma coisa simples, simplória, que você vai lá e decide, joga a sorte lá e pronto. E aí, a gente viu, por exemplo, o caso das Alais, que nitidamente é uma empresa onde a prioridade de marketing deles está no produto. Está no produto, na hora de engarrafar, está no produto, no serviço, na fazenda. Está no produto, está ali. E depois eles trabalham o restante a partir disso. A gente viu ali a apresentação do Leandro Sequelli sobre a Graja Beer, que nasceu na praça. Ele falou, eu quero vender aqui, nesta região. Então a minha comunicação é nesse idioma. A minha promoção vai ser desta forma, da forma que esta região entende. Ali foram os pontos partidas deles. Eu acho que isso é muito legal da gente amarrar com um outro P que tem sido muito explorado nos últimos 5 anos, que é o propósito, né? Sim. Se fala muito do propósito. Entender qual é o propósito da sua marca, qual é o propósito da sua empresa e começar por ele. Falar, tá, então meu propósito é levar cerveja, levar isso para a quebrada. Então eu vou começar por ela, eu vou começar por aqui, é pela praça. O meu tema começa na praça. E não desvirtuar no meio do caminho, né? E não desvirtuar no meio do caminho, né? Não se encantar ou desvirtuar. E tem vários outros, a gente mergulhar um pouquinho mais no mercado. Tem exemplo de preço, a Devaneio do Velhaco acabou de fazer uma comunicação muito legal, tem o quê? Uns 2 meses, né, Lud? Sim, por aí. Abriu. Foi quando eles abriram a fábrica, de fato, a maior, né? A planta maior dele. Exatamente. Eles fizeram toda uma comunicação falando, nós abrimos uma fábrica maior para reduzir o nosso preço, para dar mais acesso à nossa cerveja, para aumentar o acesso do consumo à nossa cerveja. Então, você pode entender isso como os primeiros passos, né? Parte dos P's é infalível, gente.
partir Precisa dos ter. PEIs é infalível. Precisa ter. A gente sempre Exatamente. acaba falando que esse é um mercado que as pessoas se apaixonam muito rápido. Sim. E paixão é uma coisa extremamente perigosa quando se trata de dinheiro no final do dia. Porque no final do dia as pessoas precisam ganhar dinheiro. Ninguém quer abrir uma escola, uma cervejaria para ser uma filantropia, né? Obviamente que ter isso dentro é uma coisa, mas no final do mês a gente precisa contratar as pessoas, pagar as pessoas e colocar dinheiro no bolso. Isso não tem mal nenhum, muito pelo contrário. Então as pessoas precisam, com paixão, tendo também boa parte da razão para poder fazer esse negócio virar um negócio. Exatamente. E paixão, propósito, sem planejamento, sem foco, não adianta de loucura. nada. Não adianta de nada. Porque você vai sonhar, carro e você ladeira vai abaixo, né? imaginar, e você Sem vai freio. gastar toda a sua energia em algo que você não planejou, você não sabe para onde vai. Se você não tem um plano, não adianta. Isso vale para cervejaria, isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Você tem um sonho, você tem um propósito, mas se você não tem um foco, se você não tem um planejamento, não vai rolar. E eu vejo que o propósito, não só para cervejarias, mas para qualquer empresa, para qualquer negócio, ele deve ser um dos itens mais importantes, porque é através do propósito da empresa que você vai fazer uma conexão com o seu consumidor. Porque ele vai se identificar com o seu propósito. E às vezes não é só com o produto, é através da identificação com o propósito da empresa que ele pode vir a comprar o seu produto e gostar do seu produto e virar fiel ao seu produto, né? Ou ao seu serviço, que seja. Então, falar de propósito é muito importante, assim como falar de pessoas, porque está muito ligado o propósito com o público, porque os dois vão fazer essa conexão, se conectam e todo o resto vem acompanhando. Que não adianta criar um produto se você nem mesmo acredita nele, você faz algo que você não gosta, que você não consome, mas você faz algo interessado em ganhar dinheiro porque você viu em algum lugar que isso dá dinheiro. Em algum momento isso não vai dar certo, porque você não está colocando o seu propósito ali e isso fica claro em algum momento para as pessoas que estão vendo a sua marca, que estão vendo o seu produto, né, estão vendo o seu serviço. Bom, eu acho que a gente pode começar a explorar um dos P's agora, que é o P da promoção, né? Falando um pouquinho de publicidade. E aí eu queria começar aqui com o Estácio de quais são os recursos que estão disponíveis hoje para o mercado de cerveja dentro só do P de promoção. De promoção, pronto. Quando a gente pensa no mercado cervejeiro nosso, né, no nosso mundinho aqui, que hoje o número está entre 1,5% do total do mercado, 2%, né, se assim chegar, o que a gente tem no final das contas? Ou melhor, o que a gente consegue botar a mão no bolso, né, e efetivamente a gente consegue fazer alguma coisa. A gente vai fazer filme na televisão? Não. Né? Não tem dinheiro para isso. Se juntar todas as micro cervejarias e cada um der um pouquinho de dinheiro, não dá para fazer um filme de televisão durante um ano na TV Globo. É impossível, então não vai ser aí. Mas a gente tem grandes cervejarias que podem fazer isso. Né? Acho que isso daí é trabalho delas, das grandes cervejarias fazerem. E o que cabe a nós, então? Basicamente, a gente tem ali duas coisas que funcionam muito bem se souberem ser trabalhadas. A primeira delas, mídias sociais, ou digital no todo, que cada dia está cada vez mais confuso, né? Cada dia existem mais pessoas falando que sabem e não sabem, e as métricas mudam toda semana, e a gente acha que a gente vai fazer um post de um jeito e vai dar, porque na semana passada deu e depois não dá nada. Você acha que você vai fazer um vídeo e vai dar alguma coisa, não deu nada. Então, é uma bagunça. Mas é o que é possível, cabe no nosso bolso. E a segunda coisa é um relacionamento. E relacionamento a gente sabe como é. Demora, né? Você não sai a primeira vez já pegando na mão, que é a gente construir relacionamento com o mercado como um todo através de assessoria de imprensa. Essa é outra coisa que cabe no nosso bolso. E é bom porque não é a gente, em um determinado momento, falando da gente. São pessoas falando da gente, né? Então, quando a gente começa a aparecer numa revista, que é muito interessante, quando a gente aparece num blog de alguém interessante, quando a gente aparece em qualquer outro tipo de veículo de comunicação que não seja os tradicionais das mídias sociais, isso começa a ser relevante. Qual é o problema de se trabalhar com... Um problema não, né? É que muitas vezes a gente não tem paciência. Quando você começa a trabalhar com assessoria de imprensa, você precisa ter tempo para criar o relacionamento entre você, essa empresa e tudo que tem do outro lado. Os jornalistas, os repórteres e por aí vai. Se a gente for ver as grandes micro cervejarias que têm boas assessorias de imprensa, que estão com essas empresas há anos, junto com um bom cara, uma pessoa estrategista de mídias sociais, fatalmente essa marca dessa pessoa, ela já foi falada algumas vezes, as pessoas já conhecem. Qual que é o ponto depois disso? A gente fez uma pesquisa com uma grande rede varejista há alguns anos, que ali dentro do grau de importância, quando a gente fala de árvore de decisão, quando a pessoa vai comprar uma cerveja, o que ela olha, a marca não é nem a primeira nem a segunda a ser citada. Por quê? Porque a gente não trabalha marca. É simples. A gente não é uma categoria que trabalha marca. A gente é uma categoria que trabalha estilo.
cada vez mais as pessoas buscam os estilos. E os estilos são cíclicos, eles são de moda. As IPAs já viraram hoje mainstream. Todo mundo tem uma IPA muito boa. E vão indo. E as marcas ficam onde? Isso não somos nós falando, é o consumidor falando. Eu não escolho por marca. Então, se tem algum problema, a gente não está fazendo o trabalho de marketing correto dentro das nossas cervejarias, que a gente deveria fazer. Porque quando a gente vai para as grandes cervejarias, as pessoas escolhem por marca, não pelo líquido. Porque o líquido é tudo muito parecido. Eu acho que aí, sendo advogado do capeta... Usam marca. Não, tudo bem, mas aí você tem que ser... Vamos trazer um contraponto. O contraponto aqui, pra mim, como você falou, escolhe por marca, porque é tudo muito igual, né? Aí a gente, no meio artesanal, tem muita diversidade. É o contrário, é o oposto. Exato. E aí, consequentemente... Você não tem um estilo, você tem trocentos mas aí estilos. não tem como... Não é que não tem como escolher por marca. Eu acho que precisa melhorar o posicionamento de marca, a presença da marca, o entendimento. São poucos que tem. Sim, precisa disso tudo, sem sombra de dúvida. Mas, nesse exato momento, lida-se com o que tem. Você falou de assessoria de imprensa, eu acho muito legal, muito importante. Por acaso, as esposas, tanto do Leandro quanto a minha, são vindas dos jornalistas. E a gente não combinou nada. Não combinaram, mas são jornalistas e trabalharam com assessoria, do Leandro ainda trabalha e tal. E é bastante desvalorizado. Assessoria de imprensa, como qualquer serviço de marketing, rede social e etc., significa constância. Fala pra Steph ficar um mês sem postar pra ver se algum post dela vai ter relevância. Não vai. Assim como as cervejarias. Então não adianta chegar e contratar assessoria pra um mês. Não adianta. Sem assunto também, né? Você não tem nem assunto pra falar assessoria. Vende isso aqui, vende essa água aqui, que é igual a outra, que é igual a outra, que é igual a outra. Eu acho que a primeira queda que eu tive, assim, falando de assessoria de imprensa, foi quando a gente começou para falar do curso de sommelier, isso foi em 2010, né? Não tinha ninguém fazendo esse curso, só tinha gente falando, então era notícia toda hora. Passaram-se 3, 4 meses, a assessoria falou, e aí, o que você tem de novo? Exato. Não tem. Eu falei, qual é o próximo assunto? O curso é novo. Ele falou, não, já é velho. Já era. Já é velho, porque as pessoas já falaram. Então, naquela época, usava-se muito a Veja ainda, né? Principalmente a parte impressa. Então, vocês já saíram na Veja. Vocês não vão sair na Veja de novo, né? Vocês não vão, já saíram no Exame. Vocês não vão sair na Exame de novo. Então, o que você vai trazer de novo? E isso é bom porque se o empresário entende que isso é uma força motriz que vem de uma demanda empurrada, o que eu tenho no meu calendário que eu tenho que sempre trazer de novo. Exato. Com tempo, pra ele trabalhar. Não adianta você chegar e falar assim, tá aqui o release, bota lá, fala, e na semana que vem você acha que vai sair alguma coisa. Não vai sair. Não necessariamente é criação de serviço novo. É por isso que é um relacionamento. Então, assim, é exatamente esse relacionamento íntimo para que a outra parte consiga pegar e falar assim, peraí, isso aqui é um assunto novo. Às vezes com um dado, algo que você traz, uma mudança de política dentro da empresa, não precisa ser exatamente um serviço. E nas redes sociais também não é muito diferente disso. É óbvio, não tem esse ponto da assessoria de você vender uma pauta, mas você está construindo ali algo que se conecta muito com o que a gente estava falando sobre o propósito, que é você está ali se relacionando com aquele público e quanto mais tempo você está atuando e trabalhando ali com esse público, mais os valores vão se conectando, as coisas vão se alinhando. Então, as expectativas vão se encaixando. Então, você começa a falar assim, quando essa marca fala sobre isso, faz sentido. Não é algo que parece hipócrita, mentiroso, né, que não é autêntico. Exato. Então, quando uma marca fala sobre determinada coisa, faz sentido. E assim, é tolice nossa achar que o consumidor não está preocupado com isso, que se faz sentido ou não faz. Ele está extremamente preocupado. Ele cada vez mais, a questão é que ele não vai te falar. Cada vez mais. Ele não vai te falar. Se ele te falar, dê graças a Deus, mas ele não vai te falar. Se você quiser que você que busque informação com ele, porque ele não está afim de falar. Exato. E falando ainda de ferramentas de marketing, a gente acabou falando aqui de uma que é extremamente importante, que é o marketing de conteúdo e de relacionamento. Exato. Que é o que vai gerar essa continuidade. Sim. Porque você tem um produto, você lançou o produto ou o serviço, você já apresentou várias vezes, já usou assessoria de imprensa, já fez todo esse trabalho. Todo mundo já conhece o seu produto, já conhece o seu serviço. E agora? Você vai lançar um produto novo? Você não tem condições de lançar um produto novo naquele momento. Você quer continuar com o seu produto ali, que ele venda e que as pessoas conheçam. Não adianta você continuar colocando anúncio do seu produto ou do seu serviço lá na rede social, na revista, seja lá onde for. A pessoa vai, já sei o que é. Então, como é que você trabalha esse relacionamento com as pessoas para que a marca ou o produto continue na cabeça delas e possa gerar algo de valor para ela? Conteúdo, informação, conhecimento, que é algo que precisa ser muito explorado e que não só o meio cervejeiro, mas muitos outros meios de negócio não exploram. E hoje as pessoas estão cada vez mais buscando, elas querem entender melhor o que é aquilo que ela está comprando, da onde veio, qual é a origem, qual que é a relação com sustentabilidade, cadeia de produção,
promoção, tudo isso. E é uma ótima oportunidade de você gerar conteúdo. Você tá ali com o seu produto e em cima dele você vai gerando todas essas informações que faz com que a pessoa olhe e fala, nossa, que legal, vou continuar acompanhando isso aqui que tá gerando conteúdo legal. Sim. Mesmo que ela não tenha consumido o seu produto, mas uma hora ela vai acabar consumindo e se ela já consome, ela vai continuar consumindo, ela vai dar mais valor. Uma das coisas que a gente está falando aqui, está esbarrando na próxima pergunta, e aí a gente agarra esse gancho. A gente passa agora para falar da jornada do consumidor, que pode ser composta aí por 5 etapas que a gente selecionou aqui, que é a identificação do problema, a busca pela solução, a avaliação da melhor solução, justificar o motivo da compra para daí ele efetivar a compra. Ou seja, você precisa ir esquentando esse consumidor com marketing de conteúdo, com uma série de outras ferramentas que a gente vai falar ao longo daqui. Então, qual é o papel da marca? A gente já falou dessa coisa da marca aqui, que a gente não valoriza a marca, a gente fica valorizando o estilo. Nessa jornada, nessa construção, se quiser começar aí para a Steph complementar. Cara, a marca, a gente se relaciona com marca. É esse que é o ponto, que as pessoas... Sim. Esqueçam cerveja. Pensem em outras marcas que vocês adoram e vocês não sabem nem explicar porque adoram, mas vocês gostam. E aí a gente começa a falar, não é do preço dela. O preço é feito em tudo no mesmo lugar que seja, em ótimas fábricas, tudo certinho, tudo lindo, bonito e maravilhoso. Esse a mais, que é a marca que a gente não sabe explicar. Que é difícil a gente chegar e falar assim, como que isso acontece? Muitas vezes as marcas simplesmente acontecem. Vamos lembrar lá da década de 80 das Havaianas. Ninguém queria usar Havaianas. Até uma hora que alguém colocou Havaianas no pé do Chico Anísio, que foi o primeiro. Eu tô começando a ficar velho. Se alguém lembra lá que foi ele que começou a falar, e depois, de repente, virou um hit, né? Todo mundo dos globais queriam pôr uma Havaianas no pé. Então, acho que assim, da mesma forma, isso eu sempre provoco os alunos, da mesma forma que a gente trata o líquido muito bem tratado, então você, quando conversa com um cervejeiro, ele adora mostrar a cervejaria. Olha, tá vendo os meus tanques, tá vendo a abraçagem, tá vendo que eu comprei esses lúpulos, isso, aquilo, etc e tal, e a cerveja tá exímia, tá linda, bonita, maravilhosa? Tá ótimo. Ponto. Que roupinha que você vai colocar nela, então? E como que você vai fazer isso? E aí, é exatamente o que você falou. Esses 5 passos, quando a gente compra, quando a gente efetivamente compra um produto, a gente passou inconscientemente por esses 5 passos. Só que é inconsciente, mas a gente que é de marketing sabe que o consumidor vai passar por isso. E a gente precisa saber em que momento que ele está. E o que a gente vai fazer com a nossa marca para ela se aproximar mais do coração desses consumidores, porque é exatamente isso. É a mesma coisa, sei lá, relógio. Porque tem gente que compra Rolex e paga 80 mil reais e tem gente que compra um relógio de 500 reais. Né? Eu tava vendo outro dia um vídeo falando sobre carro. Por que eu compro um carro de 100 e um carro de 1 milhão? Se no final das contas ele vai me levar para o mesmo lugar. Ele vai me levar para o mesmo lugar. Eu vou até a padaria, compro o que eu preciso e volto. O carro de 1 milhão ele vai te dar outras coisas que são intangíveis. E aí não é um negócio de 1 mais 1 vai dar 2. É 1 mais 1 vai dar 0. 1 mais 1 vai dar 30, talvez algum dia. Mas a gente saber e mexer com marca. Então, quando a gente é pequeno, a gente pode errar bastante. Erra, testa. Faz uma coisa um dia, errou, faz outra um dia, até uma hora que vai colar. Porque uma hora cola, se ela, de novo, ela tiver propósito. Exatamente, a questão do propósito. E entender essa jornada do consumidor pode parecer algo complicado, mas exige uma coisa muito simples: observação. Observa o seu cliente, o seu consumidor. É observar, não só colocar o produto lá e beleza, deixa lá. Isso, observar em todos os sentidos. É observar o comportamento dele nas redes sociais, como que ele interage com a sua marca, o comportamento dele numa loja, num ponto de venda, onde você vende o seu produto, onde está lá a sua cerveja. Quem é que está ali? Parar um tempo realmente e observar. Eu sou formada em design estratégico e inovação e a gente fala de muitas ferramentas muito voltadas para o público mesmo, né? Não para o produto. E uma das ferramentas que a gente utiliza é o design research, que a gente fala de pesquisa. É você entender como é o seu consumidor e ir atrás dele mesmo, para você entender como que ele pensa, como que ele age, para você criar soluções para eles. E uma das estratégias é justamente você ir a campo e ficar lá, que a gente chama de service safari. É você se colocar no lugar do consumidor. É como se estivesse fazendo um safari e você se colocar no lugar dele com o seu próprio produto. Ou então colocar alguém para fazer isso. Ou então a gente tem outras estratégias que você vai como se fosse meio que um stalker mesmo, sabe? Você sai e fica observando. Para ali no local que tem um produto seu, um serviço, e fica ali. A gente chama de shadowing. Você fica escondido e você observa tudo. Quando a pessoa entra no ambiente, quando ela entra na loja,
que ela olhou? Por que ela parou e pegou seu produto na mão? Ela tá com dúvida, ela vai perguntar para alguém, ela já vai comprar e vai levar direto? E entender, por exemplo, quando ela chegou no caixa, como que foi? E depois tentar buscar essas informações. Se alguém postou alguma coisa sobre esse produto, serviço, o que postou? O que falou? Ah, é legal? Interaja com essa pessoa. Então, essa jornada não é só, né, colocar lá o produto e oferecer. A gente tem que identificar os pontos de contato do consumidor com a marca e explorar todos esses pontos, que são vários. Sim. O tempo todo aparecem pontos de contato que vocês conseguem trabalhar ali de uma forma, às vezes, sutil ou, às vezes, um pouco mais agressiva, dependendo do contexto. Mas é importante observar isso. A observação é o principal, que vai fazer com que você colha insights muito importantes para você colocar no seu produto ou serviço. Legal. Eu queria só falar um pouquinho mais sobre propósito, que pode virar uma palavra chata daqui a um tempo, né? Porque quando a gente massifica muito uma coisa, daqui a pouco ela Igual vira pensar chata. fora da caixa, né? Experiência, gratitude, gratiluz, né? Todas essas. Mas enfim, por enquanto a gente precisava pegar na rédea do propósito e vamos trazer 2 dados aqui que são super quentes e não saíram ainda. A gente está terminando o relatório da nossa pesquisa, Retrato do Consumidor, 3º ano. E o primeiro dado é, o mercado de cerveja está envelhecendo a passos largos. E a gente precisava trazer gente jovem para consumir cerveja artesanal. A CQL deu uma aula ontem aqui de como se comunicar com pessoas de diversas idades, de um lugar especificamente, que tem gostos específicos. Mas a gente precisa saber como é que a gente se comunica. Porque hoje a gente está trabalhando com um público que vai estar entre os 36 e 55, se a minha memória não me deixa falhar. E aí, gente, como é que vai ser? Como é que a gente alcança a galera mais jovem, do 18 mais? Como é que faz? O preço tem que ser mais acessível também, porque talvez essa pessoa ainda não ganhe essa grana toda. Isso é a primeira coisa, o mercado está envelhecendo. Esse é o primeiro problema. A segunda é, as mulheres no mercado cervejeiro estão numa equivalência simples 70-30. 70 homem, 30 mulher. Aí eu vou trazer uma outra que essa é de explodir a cabeça. No mercado de quem consome apenas comum, existe quase que uma paridade. É tipo 56-44. 56 homem, 44 mulher. Isso significa dizer que mulher gosta de cerveja sim. Que mulher quer consumir... Sim, mas o que acontece? Qual é o marketing que a gente precisa fazer que é diferente para vender para o homem e para vender para a mulher? Então, as cervejarias precisam olhar para isso também. Como é que eu faço para trabalhar melhor esse público para atrair, para ele ser receptivo? E aí as cervejarias, sejam elas comandadas por homens, sejam elas comandadas por mulheres, entendeu? Ludi, pra mim a questão do envelhecimento estava muito na cara que isso ia acontecer, né? Isso estava fato. Não só pela questão de dinheiro, mas é pela simples questão de que a gente sempre continua vendendo as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Então as pessoas estão envelhecendo, então tá tudo bem. Agora, eu vou falar isso, vai ficar gravado e eu vou falar. E publicado. A gente adora! É treta? A gente precisa deixar de ser um pouco chato nesse mercado. A gente precisa abrir um pouco mais as nossas portas para as pessoas. Concordo totalmente. O que o vinho, aí eu posso falar categoricamente de vinho, porque eu fui pra fora, estudei vinho, fiz o curso 1 ano fora de bebidas e o foco era cervejas e vinhos. Porque o vinho passou no Brasil de envelhecer, ele simplesmente deu uma guinada nos últimos 10 anos e voltou a falar com as pessoas jovens. Sim. Né? Porque antes o vinho era o seguinte, como que eu vendo vinho? É uma garrafa, 750 ml de rolha. Então eu preciso ter uma taça, um abridor, um pano, um não sei o que lá, não sei o que tem. Então eu não tomo vinho, só toma vinho quem tem toda essa parafernália. E não é nenhum consumo on the go. Como que eu vou tomar um vinho, sou do interior de São Paulo, como que eu vou tomar um vinho no carro com a minha namorada, porque é onde a gente ia? Como que eu vou fazer? Não vou, eu vou tomar cerveja, vou tomar qualquer outra coisa, mas não vou tomar vinho. A cerveja tá ficando a mesma coisa. A gente dissemina cultura, a gente dissemina conteúdo, não é para as pessoas guardarem embaixo do braço e ficar com elas, é para as pessoas passarem para frente. Exato. Uma das únicas coisas que vai fazer, e eu vou bater isso na tecla o resto da minha vida, até alguém me provar o contrário, que vai fazer que no Brasil as pessoas entendam mais sobre cerveja é através da educação cervejeira. Educação cervejeira não significa a pessoa fazer um curso de sommelier, óbvio que não. Pelo contrário, óbvio que não. É a pessoa fazer meia hora de um bate-papo com uma pessoa para ela entender o que é. Sim. O Pão de Açúcar tem lá N pesquisas, e uma das pesquisas sobre vinhos mostra que a grande maioria das pessoas que compram vinho no Pão de Açúcar não mudam de marca, porque elas têm medo de mudar. A grande maioria das pessoas que compram cervejas no Pão de Açúcar não mudam de marca, ela tem medo de mudar. Então, quando você chega lá e fala que existe uma cerveja com um nome estranho, com um estilo estranho, com tudo muito estranho, isso muitas vezes é uma barreira para as pessoas. Só tem barreira. E aí eu sempre falo para as pessoas, se quer falar de off-flavor, fale, mas fale para aquela audiência.
Não fale para aquele seu amigo que não tem a mínima noção do que tá acontecendo. Porque ele comprou a cerveja dele, ele pagou caro, aí você vai lá e fala assim, isso aqui tá com diacetil. Ele fala, de o quê? Diacetil. É veneno? Mas o que é isso? É um defeito. Ele falou, não, mas eu paguei R$25, ela não pode estar com defeito. Estragada? Ela não, defeito? eu exijo que ela não esteja estragada. Então, acho que a gente começou a criar muita barreira pro negócio. A gente deveria tratar cerveja, pra mim, cerveja artesanal é cerveja. É uma cerveja. Então, quanto mais a gente desmistificar, quanto mais a gente fizer com que as pessoas tomem, quanto mais as microcervejarias, e hoje está acontecendo isso, eu falo desde o meu primeiro dia de aula na BS, depois no Instituto, as cervejarias vão começar a fazer lagers da vida a rodo, porque é o que faz ter acesso. É mais barato, tem cadência, você consegue colocar em pontos de venda que normalmente você não conseguiria colocar, né? Se você for fazer uma RIS, uma New England, eu não estou falando que não tem que fazer isso, muito pelo contrário, porque essa é a beleza do mercado. Mas a gente precisa dar acesso às pessoas. Sim. E infelizmente, nesse mercado, a gente precisa ter produtos com paladares próximos do que essas pessoas têm. Pra entrar, pelo menos. E acessível. Passo. E depois que ele entrou, Chama a pessoa. ele já foi picado, ele já chama. foi, e aí Exato. já era. Ele vai começar a consumir. Pra mim, esse é o grande ponto. Eu vou fazer uma provocação aqui, que eu acho que é uma percepção que eu tenho. Nosso mercado é um mercado de apaixonados, né? Quem gosta de cerveja gosta muito. Ninguém gosta pouco. Gosta demais. Gosta a ponto de fazer em casa. Gosta Fala a ponto todo de dia sujar, disso. Fala todo dia, de sujar a louça, de ficar experimentando cerveja boa, cerveja ruim. É apaixonado. E é curioso que quando nós estamos apaixonados, a gente vai meio que se distanciando do dia a dia. Então, eu realmente faço uma provocação. Os mestres cervejeiros que estão nos ouvindo, que estão aqui com a gente, quanto tempo vocês estão sem ir no mercado, numa gôndola de mainstream, sabe? De ver, fazer o que a Steph comentou, ver o consumidor escolhendo, indo lá e na sua certa, pegando aquela cerveja certa, mas ele ficando curioso quando vê uma vedete, quando vê uma outra cerveja um pouquinho diferente, ele ficando um pouco curioso, sabe? Eu duvido que alguém faça. A gente acaba se distanciando disso. Eu duvido que alguém faça. Por quê? Porque como é um mercado, na minha opinião, né? Eu estudo antropologia do consumo, sou um apaixonado pelo tema, e na minha opinião funciona da seguinte maneira: somos apaixonados, aí eu encontrei a Lud, que é tão apaixonada quanto eu ou mais, pronto, tem uma conexão aqui e a gente tem papo para dezenas, atualmente 135 mesas sentadas, conversadas e faladas sobre isso. Então, assim, a gente tem assunto, tem conexão, então é fácil da gente se encontrar e ficar nesse mundinho. E aí a gente começa a fazer para o nosso umbigo. Marketing de umbigo, né? Que a gente e aí a gente começa a ouvir coisas como: eu faço a cerveja que eu bebo. Não é, você tem que fazer cerveja pro seu consumidor, isso que as pessoas não entendem. A não ser que o seu objetivo é fazer só como hobby. Aí você pode fazer o que você quiser. Mas agora, se você quer vender, não a é gente pra você já que tem ouviu que de fazer. cervejeiro, tipo, com dono de cervejaria. Não, eu faço cerveja que eu quero beber. Eu já ouvi. Então, tipo, você tá fadado em sucesso. Fadado em sucesso, não tem assim. jeito. E aí eu acho que é isso, né? E aí eu provoco muito os alunos do curso de sommelier, que é o seguinte: falo, você tem uma cervejaria, eu tenho certeza que você não tem muitos pontos de venda. Tenho certeza. Né? A gente conhece as microcervejarias, se você não tem muitos pontos de venda. Então faz o seguinte, pega lá 20% desses seus clientes que representam 80% do teu faturamento, né? A lei de Pareto, e vai atrás desses caras todos os dias. Vai dar treinamento pra brigada. Você vai lá. Você fez o curso, você vai lá treinar. Não terceiriza isso. Agora, as grandes cervejarias não fazem isso, porque elas não conseguem fazer isso. Isso a gente consegue fazer. Porque normalmente eu provoco os alunos falando assim: olhem o que os grandes fazem e tentem colocar do teu tamanho, da tua forma, porque lá, pelo menos, eles gastaram dinheiro para saber se aquilo dá errado ou não. Então, se deu certo, tenta fazer do teu tamanho. Mas se não, então faz o seguinte, que eles não vão conseguir fazer. Treina teus pontos de venda. Quem vende produto é o garçom. É ele que vai vender o produto. Ele vende o que ele gosta. Se ele não gosta de você, ele não vai vender sua cerveja. Então, assim, minimamente faça isso. Pegue um pouco do conteúdo que você teve e leve para o ponto de venda. Leve para o outro ponto de venda. A gente estava falando isso no Uber agora. Enquanto a gente continuar vendendo as nossas cervejas nos mesmos pontos de venda, que tem 20, 30 taps, o mercado nunca vai crescer. Isso é matemático. Não tem para onde. Não tem para onde. Eu vou fazer um plot twist aqui, né? Vou mudar um pouquinho o tom, mas eu acho que dá para seguir na mesma vibe, que Steph, ajuda a gente, né? Os influenciadores digitais são uma realidade Polêmica, meu Deus. Agora em todos os mercados. Joga a pauta pra cima, Agora pera. é treta. Eu vou ter me arrumar. Eu vou amanhã e já volto. E isso, assim, não é diferente no mercado cervejeiro. Como esse trabalho com os influenciadores, o mercado pode trabalhar com os influenciadores? Como isso pode funcionar? Olha, primeiramente eu digo que a primeira coisa que precisa acontecer: cervejeiros, esqueçam, parem de preconceito com influenciadores.
Eu sei que vocês têm motivos para isso. Me dê motivo. Que tem um pessoal que realmente entra e bagunça o rolê, que tá ali só para beber, ganhar as coisas de graça. Mas não, é uma profissão, é um trabalho sério e hoje é uma das ferramentas de marketing e divulgação mais fortes e poderosas que tem, porque você está usando uma pessoa que é referência em algum assunto, em algum tema. Existem milhares, às vezes milhões de pessoas acompanhando aquela pessoa ali, aquele influenciador, e tudo que aquele influenciador fizer ou indicar, as pessoas vão prestar atenção. É muito diferente do que você chegar, você que é o dono da cervejaria, e ir lá no seu perfil e falar, olha, minha cerveja é maravilhosa, isso. As pessoas falam, tá, ele tá falando isso porque a cerveja é dele, foi ele que fez. Ok. Agora, o influenciador, né, um criador de conteúdo, está com o seu produto. Eu gosto mais do criador de conteúdo. Sim, criador de conteúdo, porque influenciador, qualquer um pode influenciar sobre qualquer coisa. Ou não, e pode né? ser bom ou ruim a influência. Criador de conteúdo, Muito que legal. ele tenha conteúdo de fato para falar sobre. E não seja alguém que pegue o seu produto e fala blablas, abobrinha. Adorei, vou usar no futuro. E você entregar esse produto para ele, você conversar com ele, não é só soltar na mão dele e sair correndo e falar agora posta alguma coisa aí para mim e quero ver qual vai ser o resultado. Não, você tem que criar uma conexão com essa pessoa, deixar claro qual é o seu objetivo, entender se esse influenciador ele tem fit com a marca, se tem a ver com o seu propósito, com o seu conteúdo, o seu objetivo, e aí você vai criar algo e você vai ter resultado, porque aí as pessoas vão falar, nossa, ele vai falar com mais verdade, as pessoas vão ver o produto e falar, nossa, vão pedir indicação, onde você comprou? Ah, ele falou que é boa, ah, eu quero também. Então é isso, o influenciador, o criador de conteúdo, que é o mais correto, não deve ser visto como alguém que tá ali a jogar dinheiro fora ou dar cerveja de graça. Não é custo, é investimento. E é um investimento barato se você for pensar no alcance que essa pessoa pode gerar né? para o seu conteúdo, para a sua empresa. É um custo barato. E eu vejo muito, né? Eu como influenciadora, eu entrei no mercado cervejeiro através do trabalho como criadora de conteúdo. Eu era uma entusiasta qualquer de cerveja artesanal, muitos anos. Eu resolvi criar um perfil no Instagram para postar o que eu sabia de cervejas e virou uma profissão. Em 5 anos, tipo, foi assim, essa virada. Eu parei de trabalhar na profissão que eu sempre trabalhei a minha vida inteira e hoje eu trabalho com cerveja. Então, por quê? Porque as pessoas começaram a acompanhar o meu conteúdo, elas se identificaram, a coisa cresceu e isso foi despertando interesse de marcas e a coisa foi crescendo. Ou seja, se você encontra pessoas sérias que fazem um trabalho bacana, que tem muitas no mercado, tá? Lógico que tem uns fanfarrões, sabe? Como todo né? mercado. Como todo mercado. Mas existem pessoas muito sérias que fazem um trabalho bacana e pessoas que são especialistas, inclusive. Muitas. Que são especialistas no assunto, não só de cerveja, mas de produção, e que o mercado não dá valor quando essas pessoas geram conteúdo. As marcas também precisam prestar atenção que não é só também investir no influenciador hypado, aquele que, sei lá, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Avalia também se vai fazer sentido você investir naquele influenciador, se você vai atingir o seu objetivo. Tem a ver com a marca também, Tem né? a ver com a marca. Às vezes você... de 30, 40 mil tem mais a ver com a tua marca, a tua casa, Exatamente, que 500 mil, que não vai funcionar em nada. Então, eu queria fazer 2 observações aqui. Primeiro, eu acho que é ruim quando a gente deixa que uma coisa contamine uma palavra que significa muita coisa. Aí eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma mulher gay, sou homossexual. Em algum momento, na minha adolescência, a gente brincava com as amigas, sapatão, sapatão, sapatão. Em algum momento, alguém falou que isso era pejorativo. Só que pra mim, entre o meu grupo, não. Ninguém pode chegar e me apontar na rua, você é A, B ou C. Mas se são os meus amigos, eu tô no meu grupo, tá tudo bem. Eu tenho uma amiga que também fala a mesma coisa. Aí você chega e fala assim, não, prefiro o criador de conteúdo ao influenciador. Um canibalizou o outro. O mercado canibalizou o criador de conteúdo, /influenciador, o nome que a gente quiser dar, pra gente não estragar a palavra influenciador, porque essa pessoa de fato influencia. Vou dar um exemplo. Estamos na plateia com a maravilhosa Pricolares aqui, que já me influenciou em diversas coisas, entre as quais me associar a Bracerva, por exemplo. É esse que é o ponto. Não, mas o que eu quero dizer é só pra gente entender só uma coisinha. O mercado canibaliza o produtor de conteúdo, o influenciador, e esse cara, na ponta final da linha de chegada, ele influencia você. Eu falo tanto de Lagunitas sem receber R$1 da Heineken, porque eu amo Lagunitas, e o tanto de gente que vem falar comigo, as pessoas bebem Lagunitas pela primeira vez, mandam uma foto pra mim. Olha, Lud, olha o que eu bebi. Que legal. Aí toma alguma outra diferente, Lagunitas comprou fora do Brasil, manda pra mim. Então, assim,
tudo bem, o que eu quero dizer é que no final, a gente não pode estragar as palavras, porque alguém foi lá e foi fazendo uma cagada e a gente estraga a palavra. A gente tem que defender a palavra. Não, é só para as pessoas entenderem a Eu diferença, acho que ainda são diferentes. Porque, Eu por acho que são exemplo, diferentes. todo criador de conteúdo, ele é um influenciador, porque ele está criando conteúdo. nem Ele tá todo influenciador mas nem todo influenciador cria conteúdo. Ele pode influenciar de diversas outras formas. Ele pode influenciar de forma boa ou ruim. Qualquer pessoa pode ser um influenciador sobre qualquer assunto, O problema né? da gente é dar palco para as pessoas. Dar palco Então, pra pessoa exatamente. ruim. No Mas mercado assim, cervejeiro, dar palco pra gente ruim. o fato de diferenciar as palavras não é demonizando um lado ou Não, outro. só pra gente, Mas é né? só pra a gente entender a diferença. E, por exemplo, se você pegar pessoas que ficam famosas como influenciadores e ganham muito dinheiro, que tem várias por aí. Alguns criam conteúdo específico sobre algum tema e outros simplesmente existem. É só ponto do produto Postam e tá tudo bem. fotos bonitas. Ok, existem, por algum motivo, conseguem uma quantidade X de seguidores, tá ali. Eles não estão criando um conteúdo de fato. Sem dúvida. Eu só Entendeu? não quero É só- demonizar a palavra Não, influenciador. Porque não. senão, De vamos lá, forma vamos dar um alguma. exemplo De terrível forma de alguma. influenciador fora do mercado cervejeiro pra não ser uma treta. Mas eu vejo Mas que... o mendigo influenciador. Gente, Não. isso é uma criação do brasileiro, né, cara? Daqui a pouco some. Não, ele já sumiu, ele voltou então. pra rua. O que eu quero Óbvio. dizer é uma maluquice, porque teve marca que achou que valia a pena investir dinheiro nessa pessoa. Aí é um problema da marca. Exatamente. Esse é o grande problema. Exato. Aí, pra mim, chama-se marketing de oportunismo. E não é nem de É. oportunidade. De oportunismo. É diferente de exatamente. oportunidade. Então, acho que a questão da palavra, acho que a Steph resumiu bem a diferença que pra mim faz muito sentido entre influenciador e Criador de conteúdo. criador de conteúdo. E eu não vejo que seja um problema falar sobre influenciador, muito pelo contrário. A gente lá no Instituto tenta trabalhar com vários, sempre os mesmos. Essa é uma coisa que eu acredito. Sempre os mesmos, que são pessoas que têm a ver com a nossa marca. Não adianta pegar uma pessoa que não tem nada a ver, mas tem 100 mil seguidores, não vai me adiantar nada. E jogando um pouquinho mais, né, de pimenta nessa conversa, eu não sei de onde veio essa, entre aspas, demonização do influenciador dentro do mercado cervejeiro. Eu só sei que qualquer coisa que a gente fale, nós mesmos, mal da nossa categoria, a gente tá fazendo mal pra gente. Então a gente não deveria fazer isso. Porque quem tá fora olha e fala assim, meu Deus, isso Zona. deve ser uma zona. Realmente, acho que eu não vou entrar. Mas se caro, cobrir, é uma vira circo. Se bagunça, trancar, é o hospício. É uma bagunça, é caro, tem gente que é oportunista. certeza. Eu tô fora, não vou entrar num negócio desse. Então, né, Não, acho que mas não funciona falar mal do que a gente trabalha. Mas o motivo de ter virado realmente foi culpa até dos próprios influenciadores, porque houve realmente um movimento que uma galera oportunista se aproveitou do fato de observar que influenciadores, criadores de conteúdo ganham coisas, recebem experiências de marca. Tá, eu vou criar um perfil também e eu vou lá bater na porta de todo mundo, vou pedir uma cervejinha e vou postar. Fala, eu tenho meu perfil aqui com 1.000 seguidores, você me dá uma cerveja, eu posto? Aí o cara vai lá e dá. Aí começa a aparecer 1, 2, 3, 5, fazendo a mesma coisa. E aquele cara que tá lá se matando pra criar um conteúdo bacana, que perde horas pra fazer um vídeo, pra escrever um post, fazer um release de uma cerveja, então colocam ele no mesmo balaio. Aí quando esse cara chega na cervejaria, cobra pra fazer uma divulgação, você tá louco. Você tá louco que eu vou pagar isso pra você pra fazer? Tem um cara lá que faz de graça. Eu dou uma cerveja pra ele, eu dou um voucherzinho pra ele lá no bar e tá tudo certo, ele vai fazer. E não é assim. Se você quer um trabalho sério com influenciador, quer ter resultado de verdade, trate influenciador como um profissional. Se você não tem condições de pagar financeiramente, tente fazer algo, uma parceria que seja viável pra ambos. Mas não trate assim como qualquer um, eu vou dar um negocinho aqui pra ele e tá tudo certo. Então, é um trabalho que tem que ser respeitado e valorizar isso para que vocês tenham um resultado bacana. Senão não adianta, né? Então, só pra gente terminar esse assunto, a gente tá falando de remunerar bem pessoas num mercado que não paga juízes. E é só isso que eu vou falar. Só isso. Tá? A gente vamos mudar de assunto. Mas é só pra isso. Eu acho que é importante a gente falar, não paga juiz, velho. Vai pagar influenciador? Ah, meu pai. Bom, a gente falou um pouquinho sobre marketing de conteúdo, que é um negócio que eu sou pessoalmente apaixonada. E aí eu queria que a gente situasse as pessoas que estão aqui, para quem sabe, para quem não sabe, o que é o marketing de conteúdo de fato. E se ele pode ser feito pela própria marca sem terceirizar apenas com o influenciador digital na linha de frente, né? É óbvio que eu sei a resposta, mas enfim, vamos levantar essa bola para a Steph Degusta. Steph Monteiro cortar.
Então vamos falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo e a importância da marca se empoderar desse assunto. Eu acho que é um pouco disso, empoderar do assunto. Exatamente. No comecinho a gente até falou, né? Mencionei do marketing de conteúdo, que ele acaba auxiliando naquele momento que você tem um produto, você já trabalhou tudo que você podia trabalhar com assessoria, já divulgou, tá, e agora? O que eu faço? Vou pra onde? Faço o quê? Você não vai lançar nenhum outro produto, você não tem verbas de marketing para fazer propagandas enormes, então você precisa gerar algo para sua marca continuar ali circulando, o seu produto continuar sendo visto, e não adianta só ficar mostrando produto. Eu entro em perfis de cervejarias, outras empresas, parece um catálogo. Parece um cardápio. Você só vê foto de comida, a foto da cerveja, você vai lá na legenda, não tem lá o descritivo da cerveja. Tá, e que conexão você está criando com aquele consumidor que está ali olhando? Para quem já te segue e para quem chegou para conhecer. Isso, para quem já te segue, a pessoa já viu, já conhece, já sabe seu produto. Tá, lá vai, passei. O cara que não conhece vai olhar, tá, mas não fala nada aqui, não entendi. Beleza. Então, passei também. Então, o conteúdo é você criar coisas interessantes que despertem a atenção do consumidor, ou daquele público, que façam que ele pare para prestar atenção, que agregue algo para ele e ali nas entrelinhas seu produto tá junto, a sua marca tá junto. Sim. Isso é um marketing de conteúdo. Você gerar informação relevante destinada ao seu mercado, ao que você faz, que tem a ver também com a sua marca, com o seu conceito, enfim, com o seu propósito, e fazer esse trabalho. Vou dar um exemplo aqui. A gente teve aqui um conteúdo incrível, parece incrível, pessoal, do Captain Brill, que apresentou aqui em Libras. Eles podem ter um perfil no Instagram. Uma ideia de marketing de conteúdo que é para eles fazer esse conteúdo sobre o trabalho que eles fazem com Libras. E não precisa necessariamente só ficar associando e mostrando o produto. É você gerar esse trabalho para conscientizar as pessoas. É indireto, né? Sim, exatamente, é indireto. Não é que você está desassociando o produto e você está falando de coisas aleatórias. Você tem que fazer isso de uma forma estratégica para que você esteja gerando um conteúdo e a pessoa que está vendo, ela fique tão empolgada que ela vai ler aquilo, ela vai compartilhar para todo mundo porque ela achou aquilo interessante e a sua marca está lá. Ó, quem criou? Cervejaria tal, escrever sobre determinado assunto. Você não precisa fugir do seu segmento. Escreva sobre algo que você sabe, que a sua empresa sabe, que a sua empresa é boa em fazer, gere esse conteúdo para agregar valor para sua marca e é algo que não vai te custar muito, vai custar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento e você consegue espalhar muito mais fácil, não só conhecimento do mercado, mas também a sua marca, porque se você posta uma foto linda de um produto, uma cerveja que você acabou de lançar, beleza, uma cerveja nova, as pessoas vão olhar, alguns vão curtir, outros vão compartilhar porque quer mandar para alguém. Agora, compartilhe um dado interessante, que as pessoas não sabem. E no mercado cervejeiro é muito fácil isso, né? Vamos combinar que tem muita coisa que a maioria das pessoas não sabem e que vocês conseguem compartilhar facilmente nas redes sociais. Faz um post desse bem interessante, faz uma pergunta, instiga e compartilha. Você vai ver a quantidade de compartilhamentos, que as pessoas falam, nossa, que legal, eu não sabia disso. E vai começar a compartilhar para um, compartilhar para outro, vai comentar com o outro e a sua marca tá ali junto, o seu produto tá junto. Então, marketing de conteúdo é isso. Entendeu? E a gente fala o tempo todo que o nosso trabalho neste momento no mercado é educar o mercado. Sim. Marketing de conteúdo, né? Voltada para educação cervejeira. Tem uma coisa que eu assumo meio como máxima, assim, é que a gente conhece a publicidade desde ali dos anos 50, 40, 50, quando teve toda essa virada, né, de se trabalhar a publicidade, como provocar um impulso. Quem aqui nunca passou andando na rua, viu aquele outdoor da Coca-Cola e falou, que sede. Ou aquele outdoor de uma cerveja e você falou, nossa, vontade de sentar no boteco. Todo mundo já passou por isso, de ser provocado pelo impulso. Depois se discutiu sobre o marketing sensorial, de o cheiro trazer, aí você começa a vivenciar coisas como passa na frente de um McDonald's. Tem cheiro de McDonald's, gente. Eu passo e já começo a cantar a música. 2 hambúrgueres, Queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. Big Mac. Nem existe mais a música, a gente fica com isso na cabeça. Mas fica ali, fica essa geração tá perdida. E sim, eu tenho mais idade do que... não tenho mais idade do que pareço. Mas o marketing de conteúdo, ele não tá aqui para provocar impulso. Ele tá aqui para construir argumento. Então, você vai construindo. E aí, lembra que a gente falou da jornada do consumidor? Que começa ali, putz, tô cansado de beber a minha cerveja, queria saber se existem outras cervejas por aqui. Que história é essa de IPA? Pensa na cabeça de um consumidor que vai beber a primeira... quase da vida. Assim, se você tem mais de 35 anos, provavelmente a sua primeira cerveja de outro estilo foi uma Weissbier. Provavelmente. Pelo menos na nossa pesquisa isso é trazido à mesa, claramente que foi. E aí, assim, pensa nessa pessoa, o que provocou ela? Beleza, então qual é o conteúdo que eu entrego para provocar? Para fazer essa pessoa de falar,
olha, tem esse caminho, e ir acompanhando essa jornada com esse conteúdo. Eu vou te falar, quando a gente fala de marketing de conteúdo no nosso segmento, aqui no pequeno, ele é muito mais fácil de ser feito, porque boa parte das pessoas fizeram algum curso, algum dia, de cerveja. Então, conteúdo, as pessoas no fundo têm. Elas só não sabem como utilizar esse conteúdo, mas tem. E só ter um pouco de paciência e empatia também, de entender que o outro lado, às vezes, não tá comprando o seu produto, não é porque ele não é bom. Sim. É porque não conhece. Não tá na hora. A partir do momento. Não conhece. Então, se você começar a gerar conhecimento para essas pessoas, elas vão começar a entender melhor o que é cerveja e até entender o custo do seu produto. Porque é difícil, por exemplo, uma cerveja artesanal no mercado competir com uma mainstream, porque os preços são muito diferentes. E aí a pessoa muitas vezes vai pelo preço se ela não conhece o produto. Claro. Agora, se ela conhece aquela cerveja artesanal, ela sabe a qualidade, ela sabe o insumo, o processo, ela vai considerar o que, dependendo do momento que ela estiver vivendo ali e da experiência que ela quiser viver, né, sensorialmente, ela vai escolher a sua cerveja e não a mainstream. Lógico, tem ocasiões que, sei lá, verba curta, ou vai fazer um churrasco, tem muita gente, não dá pra comprar um monte, mas pode pegar uma mainstream. Mas se ele tá querendo uma experiência diferente, ele já conhece seu produto, ele vai pegar o seu. Vai pegar o seu, não vai pegar o mainstream. Então, é isso também, né? Eu acho que Nessa árvore de decisão, só te cortando, Lud, um segundo ponto que as pessoas olham depois de estilo é preço. Então, você vê, o preço não tá nas Não, cabeças. Nas cabeças. Então, eu ia falar um pouquinho de preço, já vou falar do preço, mas só pra gente voltar no influenciador, coitado, que apanha tanto, aquela marca que liga e fala assim, eu queria te contratar pra fazer um post no feed e 3 stories. Eu vou te pagar com um packzinho de cerveja, vou falar com mineirês, que é só pra deixar mais fácil, pra pessoa agradar melhor. Cara, ninguém vai comprar nada de vocês. Com a Ludmilla Hipacondríaca, com a Steph Degusta fazendo, não adianta. Não é assim. Se não tiver uma construção, se não houver a sua fala, a sua maneira de entregar, não adianta. É constância, é assessoria de imprensa, é marketing de conteúdo, é influência, etc. Em relação a preço, na pesquisa também a gente viu que tanto para quem compra artesanal, quanto para quem compra cerveja comum, preço não é a primeira escala de decisão. Ou seja, a gente está falando de pessoas que estão acostumadas a pagar, sei lá, muito caro na artesanal e muito barato na comum. Mas aí, enfim, tem gente que pega e gasta, sei lá, R$1.500 por mês em cerveja comum. Mas com certeza. Eu podia tomar cerveja artesanal até enjoar. Mas não quer. Ele escolheu continuar naquilo que ele conhece apenas, porque ele não foi encaminhado. A gente não criou ponte suficiente. Lindo. Né? A gente só fez barreira. Ele só fez barreira. E o marketing tem que ser enxergado principalmente como ponte. em relação ao comportamento de quem está no mercado, em relação às pessoas que ainda não conhecem, só cria barreira. A maioria dos profissionais ou os entusiastas que estão no mercado, eles não são acolhedores. Eles entram e ficam na bolha. A grande maioria. E aí olha torto para aquele cara que está sentado na mesa do lado, tomando Skol. Ah lá, tomando suco de milho. Em vez de tentar interagir com essa pessoa e falar, nossa, você gosta de cerveja, tá tomando Skol, mas você já conheceu essa daqui? Você já tomou essa cerveja? Em vez de criticar a cerveja que o cara tá tomando. Então, esse é um papel que as pessoas que estão no mercado têm que fazer, né? Não precisa fazer o tempo inteiro, mas só o fato de não criticar já vai ajudar muito. Exato. Já vai ajudar demais. A gente tem que chegar perguntando pra pessoa se é Trump ou Biden, né? Você quer construir muro ou você quer construir ponte? Porra. Então, vamos aproveitar sobre construir pontes. Steph, qual é o papel de uma embaixadora de uma marca? Você agora é embaixadora da Verás. Isso seria uma ação de marketing com influenciadores ou vai além disso? E aproveitando esse assunto, a gente quer saber do Estácio quais os benefícios desta ferramenta para cervejarias. Então, por favor, um passa a bola para o outro. Manda lá, Steph. Bom, papel de embaixador. Não é só o papel de influenciador. É como se fosse um representante da marca, mas é uma pessoa que vai falar pela marca, mas tem que ser alguém que, óbvio, tem que ter conhecimento sobre o assunto e que vai estar presente nos locais representando a marca de diversas formas. Apresentando a marca até as pessoas, pontos de venda, treinamentos. Então, a função de um embaixador é a função de um sommelier. Então, a gente tem a função de sommelier, no caso também sou sommelier, faço esse trabalho também, treinamentos e tal, mas é representar a marca. Eu sou influenciadora também, isso ajuda bastante. Ser embaixadora de uma marca, você já sendo uma pessoa pública, né, no meio, porque você já está levando a marca junto, você está levando a bandeira da marca junto com você. Então, onde você está, a marca está junto com você. Isso valoriza bastante, isso ajuda bastante. Não necessariamente precisa ser assim, mas tem que ser alguém que tenha presença, que tenha influência
credibilidade no mercado e tenha conhecimento, para que possa levar não só para dentro do mercado, mas para fora do mercado, para as outras pessoas conhecerem o que é aquele produto. Levar não só o que é o produto, mas os valores da marca, o conceito, a forma que a marca trabalha, o que ela acredita. Tudo isso faz parte do papel de um embaixador. E também contribuir com as campanhas de marketing, né, de divulgação. Tudo isso a gente se envolve, né, de alguma forma e está ali acompanhando. A parte de vendas também. Tudo isso é como se fosse um supervisor ali geral da parte das vendas e também de marketing e tá ali representando a marca onde estiver, né? Dando aquela cara para a marca, no caso, né? Uma coisa, uma posição estratégica mesmo, até de sugerir coisas. Você tá olhando de fora, mas de dentro ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Você observar, fazer fit, fazer combinações, parcerias com outras empresas, outras marcas, outras cervejarias. Tentar levar para locais onde a marca até então não chegou, mas pode chegar. Isso é muito legal você falar, porque é um influenciador do PDV, quase. Sim, exatamente. A gente tá falando de influenciador para vender pro consumidor final. Isso é legal, isso é muito legal. Mas peraí, vender pro PDV, o PDV compra muito mais que o consumidor final. Sim. Gente, eu sou uma consumidora final tipo PDV, e o PDV compra mais que eu. Então, tipo... Você tá fazendo um relacionamento direto com o PDV. Exatamente. E esse relacionamento não fica na dependência, por exemplo, de uma distribuidora, de uma importadora. Por exemplo, só para vocês entenderem aí o contexto. A Verace, ela está em São Paulo, então eu sou embaixadora da Verace em São Paulo. Aqui, em BH, nós temos também o sommelier, o embaixador, que inclusive está ali, o Marcos. E aí, Marcos, tudo bom? Tá faltando um embaixador lá no Rio, hein? Opa! Alô, graças a Deus. Então, eu cuido da marca em São Paulo. E a Verace entrou em São Paulo através de uma grande importadora e distribuidora de alimentos e bebidas no Brasil, que é a Casa Flora. Então, a Casa Flora tem exclusividade para vender Verace em São Paulo. Mas a Casa Flora, ela vende diversos outros produtos, e não só cerveja, não só a Verace. Então, se não tiver alguém que esteja ali cuidando da marca, representando a marca e acompanhando todos os movimentos da marca, criando estratégias para que a marca se posicione num mercado novo, não vai funcionar. Porque a distribuidora, a importadora, ela não vai fazer esse papel. Sim, ela tá preocupada com ela quer vender. E assim, e os vendedores, eles só vão vender. E lógico que eles vão focar naqueles produtos que vão dar maior margem de lucro para eles e que vão vender com constância. Agora, a cerveja artesanal não é algo muito explorado, que as pessoas não conhecem muito. Tem pontos de venda que nem vendem cerveja artesanal porque acham que não vende, as pessoas não conhecem. Se não tiver alguém para estimular esse trabalho, instigar, dar um treinamento, criar uma experiência para que a cerveja passe a ser um produto que aquele PDV consuma, seja ele on-trade, off-trade, não adianta. Você pode ir lá, colocar, distribuir no Brasil inteiro, mas a marca tá lá jogada, as pessoas vão olhar na gôndola e falar, ok. Eu vou até te dar um exemplo. Faz pouco tempo que eu tô com a Verace, tá? Não faz nem 3 meses. E uma das ações que eu tava acompanhando, né? Tem um buffet na Zona Norte de São Paulo, que eles alugam o espaço para show de stand-up. Então tem vários comediantes que vão lá para fazer show de stand-up. E o lugar é bem bonito, bem bacana. Tá meio isolado, mas o lugar é bem bacana. E um dos vendedores conseguiu colocar a Verace lá, colocar no cardápio, fez uma produção. E eu fui lá para acompanhar um dia para ver como é que tava sendo o movimento, que as pessoas estavam consumindo e ia ter um show de stand-up. Aí eu fui. Aí esse vendedor levou alguns amigos dele, junto com ele. Aí ele falou para mim, olha, esse cara aqui, ele só bebe Heineken. Na casa dele tem uma geladeira só de Heineken. Ele não bebe outra cerveja. Eu quero ver você fazer ele beber Verace ou outra cerveja aqui. E o cara, porque não gosto, que não sei o que. Beleza. Falei, tá bom, vamos lá. Todo mundo sentou na mesa, começamos a conversar. E aí, fui lá, abri as cervejas da Verace, coloquei lá na mesa. Então, ok. Só fiquei observando pra ver se em algum momento ele ia pedir uma Heineken. Porque ele tinha total liberdade, ele estava ali pagando. Ele não estava ali recebendo nada de graça. A Verace estava colocando ali, mas ele podia pedir a qualquer momento, qualquer cerveja que ele quisesse. E tinha Heineken no cardápio. Beleza, eu fiquei olhando, né? Será que ele vai pedir Heineken? Beleza. Aí eu vi ele tomando Verace uma vez, tomando outra. Eu fiquei só observando. Beleza, eu acho que ele gostou, né? Tudo bem. Aí aconteceu o show e tal. Aí no final do evento, eu nem falei nada. Ele veio até mim e me agradeceu e elogiou a Verace e falou, olha, eu só tomava Heineken porque eu tomei outras artesanais, eu não gostei, ou então tinha uma visão. E eu tomei aqui hoje, tive uma experiência que agora já abriu minha mente.
o produto tá aqui, eu gostei, achei bacana, então agora não vai ser mais Heineken que eu vou tomar. Ainda falou pro amigo dele que é vendedor, você pode mandar umas caixas lá pra casa, que agora eu quero Verás também, não é só Heineken. Então, falta isso às vezes. A pessoa, ela cisma com o produto porque ela acha que é só aquele produto que é bom, e ela não conhece outro. Aí você apresenta outro, e pode ser de forma sutil, não precisa enfiar a goela abaixo o produto. Você ali, foi lá e apresenta. personificou a Verás. Ele, inclusive, tinha pra quem elogiar a Verás. Ele não tinha que entrar no Instagram pra elogiar a Verás. Ele podia falar pra você, obrigada. Sim. Entendeu? E eu não precisei facilita forçar a barra, também. gente. Eu não precisei forçar. Eu estava lá acompanhando o evento, fiquei sabendo que ele só tomava Heineken, mas ele estava na mesa. E eu falei, então, servi Verás pra todo mundo, servi Verás pra ele. Ele tomou e falou, olha, legal, gostei. Ele poderia não ter gostado? Poderia. Todo o direito dele. É sempre um risco. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que apresentar o produto para que a pessoa possa definir gostei, não gostei. E não definir a compra dela por não conhecer. Sim. Né? E aí? Agora ficou contigo aí. Falar. Já falou tudo. Acabou minha cerveja. Eita, Lelê. O papel, a gente falou disso, né, em off. O papel do embaixador, eu acho que em algum momento ele não foi muito bem entendido no mercado cervejeiro e agora parece que ele está sendo entendido da forma que realmente é para ser. Quando a gente fala o embaixador, sem falar de marca, o que você pensa? É o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Você pensa que é um cara importante, que é a voz do Brasil naquele país. Exatamente. Ou a voz do Brasil em qualquer outro país e vice-versa. O embaixador da marca, ele tem a mesma potência. Ele tem que ser a voz da marca. Então, ele é a pessoa, ou ele deveria ser o profissional que olha para dentro e para fora do mercado. Ele não é a pessoa só que influencia o consumidor final. Ele é também, mas ele é a pessoa que organiza a casa dentro de uma distribuidora. Porque o que a Steph tem que fazer hoje como embaixadora? Fazer com que a Casa Flora perceba que essa é uma marca que vai dar rentabilidade para a empresa e de todo o portfólio que a Casa Flora tem, que são centenas, e não estamos falando nem só de cerveja, a gente está falando de vinho, de comida, de azeitona, de pistache, do tudo que você, Muitas coisas. tudo que você pensar, que hoje a Verás é 0,0 nada % de todo o portfólio, mas que um dia ela pode ser 1%. E aí é boa parte do trabalho do embaixador. Então esse embaixador, eu sempre brinco que embaixador, ele não é um namoro. O embaixador, ele tem que ser um casamento. Legal. Se o embaixador for um namoro, pode acabar daqui a pouco. O casamento também pode, mas a gente tem uma outra Você assumiu um visão. compromisso diferente. Você É tocou outro. um degrau Você diferente. botou um anelzinho ali, já ficou diferente. Que assim como o casamento exige Exige, fidelidade, fidelidade. Esse que é o ponto. Então, assim, respeito, eu fidelidade. vou sair fazendo tudo pra todo mundo agora? Não. Vou ser embaixadora. Não, isso é verdade. desta também. marca. Exato. Então acabou. Exato. Não, e aí, A se a gente for bagunça. falar, para dar um exemplo mais tangível para todo mundo que tá aqui, é falar de embaixador de marca de esporte. E Exato. aí que Você é vê um as pessoas mercado são, né? muito consolidado, né? Então você tem ali personagens que são nitidamente vinculados àquela marca a valores, a ponto de virarem produtos. Quem aqui não sabe do Michael Jordan, sei lá. Michael Jordan do Nike Air Jordan. Michael Jordan. É um embaixador que ficou tão forte, que desenharam o produto para aquele E personagem. ele ajudava a para aquele desenhar. personagem. Não sei se Não, vocês ele participou. assistiram, né? Abstract. É. Maravilhoso. Ele ajudava a desenhar os tênis. Então, talvez um próximo passo desse embaixador, que deveria ser assim, são pessoas que vão ajudar a desenhar os produtos, porque ela conhece o consumidor final também. Sim. Você acha que o Túlio, que está aqui, junto com o Edu, junto com os meninos que estão aqui, vão saber exatamente o que está acontecendo em São Paulo? E aí a gente vai para um outro patamar, que é o patamar de eu preciso ter produtos para determinadas regiões. Sim, e que volta pra agradem praça. aqueles lugares. E aí a gente volta pra praça. Aí A gente volta tudo pro começo. Exato. E tem uma coisa sobre essas coisas que o mercado acaba confundindo, achar que o embaixador é o influenciador e que o influenciador é o garoto propaganda ou a garota propaganda. Eu tenho pensado numa coisa que é o que estas pessoas que são contratadas devolvem para a marca, entregam para a marca. Então, acho que aqui nesse papo está ficando um pouco claro que a garota propaganda, o garoto propaganda, ele devolve para a marca a notoriedade momentânea que ele tem ali. Então, de novo, quem tem mais de 40 anos lembra da Xuxa vendendo Monange. Monange. Quando a Xuxa usou Monange, não importa. Simplesmente não importa. Ela usou ou O não? importante era ela na TV, ali falando que O Zeca Monange era Pagodinho legal. tomando Brahma o resto da vida dele. É O isso, Zeca, ponto. mas Zeca Pagodinho é muito mais Né? perto de embaixador, raiz. Esse é. Raiz. Consome de verdade. É, né? consome de verdade. Exatamente. E aí, quando você vai para o influenciador devolve para a marca o relacionamento que ele construiu com aquele público. Exato. Ele tem um relacionamento com aquele público tem uma afinidade com o que ele diz, tem um diálogo, não é mão única, vai e volta. A gente sabe disso porque a gente tem os nossos mecenas que nos apoiam, que ajudam a gente a manter o projeto, e a gente troca com eles todo dia.
né? Alex tá ali? Tá ali. Tá ali. Esse é fiel, cara. Esse é fiel mesmo. Esse Puta que é, pariu. caraca. Porra, braço pra cacete. E a gente troca com eles todo dia, então não é assim, a gente fez aqui o podcast e ele foi ouvido e acabou. Não, isso vira conversa no grupo, às vezes nascem pautas dentro do grupo. Isso é natural. Então, o que o influenciador devolve para a marca é esse relacionamento. E o embaixador devolve isso. Esse poder de voz no local, esse entendimento do público no local, com valores que se encaixam. Então, assim, não adianta você pegar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua marca e falar, vai ser meu embaixador. Pensa se a Nike, querendo se colocar melhor no basquete, tivesse escolhido um jogador de futebol. Nunca ter sucesso. Não adianta. Aí vem o que a Steph falou, né? Tem que saber do que tá falando. Exatamente. Mas a gente já falou sobre isso e você discordou comigo. Mas Quer que eu solte essa treta aqui? Pode soltar. Pode Quer que eu soltar. solte essa treta aqui? Mas a época a gente não Eu sabia o acho que eu vou briefing. ali buscar mais cerveja. Pera, Já volto. vai ser breve, eu não vou falar o nome da cervejaria, mas a cervejaria, ela era uma cigana, teve um brewpub, abriu uma fábrica, pra bom entendedor, pingo no e a letra. Aí, a cervejaria, em algum momento, foi lançar a fábrica e contratou, pausa dramática, contratou um humorista pra fazer a divulgação da marca. Eu não vejo nenhum problema dela ter contratado humorista. O cara tinha mais de 1 milhão de seguidor. Talvez eu também, se eu tivesse dinheiro, contratasse um humorista pra divulgar o Surra de Lúpulo. Mas eu não contrataria só um humorista. Eu chamaria a Steph, a Bricolares, a Bia Murim, sei lá quem, entendeu? Por quê? Porque eu preciso me conectar com o meu público, que é o meu público final, e eu quero abrir mais públicos? Ok, então. Mas por que só uma pessoa? Porque ela tem 1 milhão de seguidores? Porra! Aí, cara, eu falei isso com ele, ele falou, não, Aí você gastou Eu todo não o fiz, dinheiro eu não numa falei coisa isso. só. Eu falei um pouquinho mais articulado. Só um pouquinho mais. Eu dei conteúdo pra você. Eu não falei desse jeito. Não foi assim. Foi Mas, isso. mas foi um pouco disso, tipo, ele trouxe esse olhar, ele trouxe o olhar do tipo, eles querem abrir pra vender para outras pessoas. Ok. E como é que eu Tá certo e tá errado. mantenho É. as pessoas que já compram comigo? Como é que elas se identificam? Tá certo e tá errado. Tá certo Elas vão porque se sentir pode ser, excluídas tudo bem, até. mas tá errado porque ele deveria Elas abraçar vão os se sentir outros. excluídas. Eu me senti absolutamente excluída. Ah, E você- eu ajudei a comprar esta fábrica, eu ajudei a botar essa fábrica de pé, porque eu sou uma raiva de crowdfunding, entendeu? Ah, a gente já sabe quem então. Ah, pô, faltava essa informação? Poxa vida. Enfim, então eu acho que tem esses tiros no pé também, que o nosso Tem, mercado tem, dá. Outros tem. mercados também Tem, dão. tem, mas tem, o nosso tem. mercado, gente, é especialista nisso, É, né? é. Não é tiro, é metralhada. Né? O mercado cervejeiro podia dar consultoria de como fazer metralhadora. merda contra si. Bom, pra gente ir pra última pergunta desse papo, eu queria perguntar pra vocês sobre uma palavrinha que eu aprendi muito recentemente com o Leandro, né? Então a gente vai falar de métrica. A gente tá acostumado no Instagram, chegar lá, olhar o painel profissional, falar, ih, ferrou, ou ih, bombou. Você perdeu 5 horas fazendo um post e ninguém compartilhou, você perdeu 5 minutos e aquilo ali virou de um jeito tal bizarro, você não É sabe raro, por mas quê. acontece muito. Ah, nossa, sei lá, né, cara? É o leão voando. Então, assim, o que é ROI? O que é isso, né? Existe um bom número para testar um bom ROI? E como é que você recomenda que seja feito esse rastreio do retorno do investimento? Você quer começar nessa pemba? Tu Vou, tem mó lógico. cara de pemba isso, ó. Tem. Isso tem cara. Preciso também dar algumas horas de bate-papo. ROI, retorno sobre o investimento, né? Quanto que você coloca lá de dinheiro entre alguma ação que você vai fazer e quanto que aquilo vai te voltar. Tem métrica, obviamente que existem números para você ter um bom, médio ou mau ROI e por aí vai. A questão é, para saber, primeira coisa, saber se é bom ou se é ruim. É saber qual é o objetivo desse investimento. O porquê? É o porquê que você vai fazer. Vou fazer esse investimento porque eu vou enfiar grana na Black Friday agora para bombar, para que tenha retorno e eu vender 5 mil latas de cerveja. Então tá medido, já tá medido. Uhum. Então assim, o que você precisa fazer? Vender as 5 mil latas de cerveja. Se você colocou lá R$1.000, vai R$1.000 em cima de um negócio que você vendeu 500 latas de cerveja, tá dito. Se você vai investir alguma coisa, dinheiro, e aí tem que ser perene, não dá pra ser uma vez só. É de novo a questão de relacionamento, que você tem que fazer com que essas coisas aconteçam perenemente durante, um ano. Quero leads, quero pessoas. Não vai acontecer em uma semana, não vai acontecer em um mês. Então, primeira coisa é a gente saber comparar banana com banana, abacaxi com abacaxi. Não dá pra eu querer comparar um ROI de uma ação pontual de uma Black Friday para uma ação que o objetivo é totalmente diferente, que é gerar leads. São coisas diferentes. E alguns investimentos não tem que ter retorno. Esse é o grande ponto. As pessoas têm que entender que não é tudo que você enfia de dinheiro
que vai voltar em dinheiro. Vai voltar em imagem, vai voltar em reputação, vai voltar de alguém compartilhando, alguém muito legal compartilhando o teu post, que já valeu mais que qualquer dinheiro, Sim. né? Fulano de tal foi lá e comentou alguma coisa, falando, olha, que legal, fulano comentou, deixa eu ir lá então bater um papo com ele pra ver se ele quer. Então depende, né? Eu acho que aí a métrica é simplesmente saber qual é o objetivo, o que você quer com aquilo. E aí existe um número, o número é o tempo que vai dizer. Aquele percentual, 25, 30, 50, 80%, é o tempo que vai dizer. E aí, de novo, é você não fazer uma vez, fazer várias vezes e mensurando o que você fez, o que você não fez, o que deu certo, o que deu errado, sempre com o mesmo objetivo, nunca atravessando objetivos diferentes. Ou seja, um post e 3 stories resolve não a resolve vida a de vida ninguém. de ninguém. Não Não resolve. Só consenso, Resolve. gente. Um Não, post e não, 3 não, stories, nem gasta não. dinheiro, nem sai de casa. Você sabe por quê? É. Porque assim, vamos voltar a falar do marketing tradicional, né? Que a gente falava lá do plano de mídia. Né? O que era um plano de Nossa. mídia, né? É uma planilha onde você tinha ali os meses do ano, né? Papapá, um monte de quadradinho pequenininho. E aqui na horizontal, um monte de... Os canais. Revista, depois quais as revistas. As TVs, quais as TVs. E dentro das TVs, quais os programas iam aparecer. A rádio. Então era um negócio desse tamanho. Então vamos imaginar que esse tipo de investimento é a mesma coisa, só que com dinheiro menor. Eu não posso fazer uma vez só. Que nem a gente brincava na época de skin de marketing, serrote. Vai e volta, vai e volta. Não, vai e fica, vai e deixa. Então, de novo, e aí, isso se alguém não se atentou a isso ainda, né, meus pêsames, mas está na hora de se atentar. Quando você vira um empresário, para qualquer um dos ramos, você tem que saber que você vai investir dinheiro e você vai, às vezes, ganhar, às vezes, perder, que faz parte do negócio. E, obviamente, entenda quais foram as perdas e por que aconteceu, mas tem que ser perene. Não adianta fazer uma vez, não adianta fazer um post. Tem que ser, Lud, é o seguinte, vamos fazer um negócio pro Instituto, vamos fazer durante o ano. A gente Isso é um fazer... convite? Pode ser. Vamos fazer durante o ano. Porque se for fazer por um mês, para você tentar resolver meu problema, aí quero lançar um curso no Rio de Janeiro. Faz aí, você fala assim, porra, tá bom, dá pra eu fazer, mas eu preciso pelo menos de 3 meses. Não adianta eu fazer na semana antes de começar o curso. Não vai acontecer. Aí você se frustra e eu também. Sem dúvida. Então, assim, isso, de novo, é um relacionamento. E relacionamento não é algo que se constrói do dia pra noite, é com o tempo. Perfeito. Sem dúvida. Tamo aí. Então é isso. Acho que ficou legal pra gente entender que tem retornos e métricas que são diretas ou indiretas. Com foi o que você certeza, diretas falou. e indiretas. Tem o dinheiro que vem, que aí todo mundo conhece, né? E todo mundo fica feliz. Exato. Fica feliz. Tem o indireto, que é posicionamento de marca, que é reconhecimento, que é autoridade. Autoridade. Né? Então, que é muito importante a gente falar. E a gente, para dar um exemplo, para tangibilizar, para trazer pro lugar normal, é a Anitta no Nubank. Perfeito exemplo. E eu acho que é mais perfeito pelo que você falou da pesquisa, né? Que o nosso público está envelhecendo. Se a gente parar para refletir, por que a Anitta foi chamada para o conselho do Nubank? Por quê? Caramba, gente. A Anitta, ela não é do mercado financeiro, ela não é uma pessoa conhecida por economia, nada disso. Mas ela dialoga com os jovens. Ela dialoga com uma classe que o Nubank não dialogava. Então, ao trazer esse público, eles fizeram um baita investimento e falando, isso não vai vir exatamente em dinheiro, até porque dizem a boca pequena que o Nubank ainda não lucra. Não vai trazer em dinheiro, tal, exatamente. Mas vai me conectar, vai me permitir entender qual é o dialeto, qual é a linguagem que eu uso para falar com esse público que eu quero falar. Então, é muito próximo, quase como uma embaixadora. Que traz para cá... Ela é mais que uma influenciadora ali. Ela vai ser embaixadora e vai influenciar as pessoas exatamente, ainda. Traz pra cá e representa essa população que eu não entendo. Vem pra cá, senta na mesa do conselho, escuta decisões de negócios que eu não sei tomar essas decisões para essa população. Ajuda a levar o nosso conteúdo aqui que você está ouvindo E para ainda essa tem esse papel população. depois, né? Exato. Você fala aqui e depois traduz para lá. Isso, exatamente. Você representa aqui, Leva a depois informação para devolve dentro pra do lá. conselho e também pega essa informação e traduz para o mercado Isso. mais jovem que está ali, que é o mercado Que dá o pitaco pra marca na rede Sim, social. exatamente. Né? Porque ela não vai ficar postando lá com os Não. seguidores dela, mas ela vai chegar e falar: vocês estão fazendo isso aqui errado. Eles não. E o marketing de conteúdo da marca tá acontecendo, no dia a dia. Não exato. tem E jeito. cada dia que passa, hoje em dia as pessoas elas querem falar. Sim. Rede social agora, o pessoal quer falar o tempo inteiro. Se sentiu mais à vontade, porque tá ali, né, escondidinho, não precisa mostrar. Quer falar. Seja o que for. É falar, é crítica, fala. Então, quer dar pitaco, quer comentar, então vai ver alguma coisa da marca, a gente vai falar bem, a gente vai falar mal, vai criticar, vai elogiar. E a ideia é você pegar isso e filtrar. E captar o que é interessante para a marca. Deixa as pessoas falar, tudo bem.
Tem, né? Tem hater. Tem um monte. Mas, se você não tem hater, é porque você não tá sendo visto. Hater é Você a é um pitada insignificante. final da receita do sucesso. Se Fez tem um que bolo ter, de se fubá, você- botou açúcar. Se você não botar a pitada de sal, fica uma merda. Mas Então, isso aí- hater é a pitada final da receita do Caraca, sucesso, Maria. cara. Cara, tô demais hoje, né? Tu tá demais. Bateu o bolo. Não veio pra cá à toa, né? Não. Então, gente, essa foi a última pergunta. A gente queria agradecer demais ao FIC pelo convite, ao Nós também Estácio, agradecemos. à Steph. Não queria agradecer você, não. Não, a gente tá aqui de novo daqui a pouco, né? Mas tudo bem. Mas eu quero também agradecer ao Marcos, à Adriana, por fazer esse trabalho tão lindo, tão importante que está fazendo. Sinceramente, é invejável e admirável. Enfim, a gente queria agradecer para quem ficou aqui até a hora de apagar as luzes. Muito obrigada. A gente sabe que Fred foram também, né? Obrigado. dias intensíssimos aqui. Então, agradecer a oportunidade. E só para comentar, a gente está bebendo uma New England da Falk, é isso, John? Isso. Aê, Tá muito boa. Aê, Muito bom. Obrigado. O Estácio bebeu um pouco rápido demais, ficou descontrolado. Acabou. Ele não assistiu a palestra de consumo moderado ontem. Enfim, queria agradecer quem tá aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Alex, nosso mecenas, que tá apoiando a gente já há um tempão e ficou aqui, gente, apoiando a gente aqui também, visualmente falando. Então é isso, muito obrigada e valeu, FIC, valeu todo mundo. Valeu, duplo. Obrigado pelo convite. E encerrando o programa do jeitinho que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje o agradecimento vai para Cláudio Bolzani, Guilherme Castro, Alex Rodrigues, Fábio Bossada e Débora Leme. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Este podcast foi editado por Play Áudios.